Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem debandada no São Paulo depois da renúncia de Júlio Casares, anunciada no final da tarde dessa quarta-feira, mais dois dirigentes caíram. Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de CEO do São Paulo, e Dedé, que cuidava do futebol social. Eles se juntam a Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão completamente eliminados da nova diretoria sob o comando de Harry Macis. A ideia do novo presidente é não fazer mais grandes mexidas, mas ele entendia que era importante que essas alterações de pessoas muito próximas a Júlio Casares e que em algum momento tiveram seus nomes envolvidos em escândalos como aqueles do camarote pudessem não fazer mais parte do tricolor. São Paulo, que dentro de campo perdeu por 3-2 para a Portuguesa e se colocou numa situação mais complicada no Campeonato Paulista. São 4 pontos conquistados depois de 12 disputados. São Paulo, nesse momento, não está no grupo de 8 times que passariam para a próxima fase. Para piorar, São Paulo enfrenta no final de semana o Palmeiras, em jogo do Campeonato Paulista, na condição de visitante, sem poder perder, para não ficar ainda mais distante do G8. O que você pensa sobre esses movimentos políticos e a saída de vez de Júlio Casares e companhia? Só para completar, registrar que o Márcio Carlomagno deixa de exercer um cargo no São Paulo depois de 21 anos. Ele era o CEO do clube, mas havia começado lá no departamento de futebol social como assessor, tendo passado por administração do estádio, diretor de planejamento, assessor da presidência, até chegar ao cargo de superintendente geral do São Paulo. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor. Júlio Casares está afastado, enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios. Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta, que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, de 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Quero falar agora sobre Júlio Casares. Na tarde dessa quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos. Abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação
da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prato, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e R$20 mil em dinheiro. O promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Porque São Paulo e Oscar ainda não rescindiram um contrato e por que o meia atacante ainda não comunicou de forma oficial sua aposentadoria? Fui atrás dessas respostas e posso contar para vocês que tudo depende de acordos financeiros. São Paulo terminou 2025 devendo uma série de coisas ao meia atacante e Oscar quer receber o dinheiro ou pelo menos parcelar essa dívida antes de oficializar a rescisão do contrato, que só terminaria em dezembro de 2027, e por consequência anunciar sua aposentadoria. O Oscar decidiu parar depois de problemas cardíacos que foram constatados durante a realização de exames no ano passado. Oscar, que já vinha lidando com uma série de dificuldades físicas, ele jogou menos de 40% das partidas do Tricolor na primeira temporada. O Oscar ganhava R$2.300.000 por mês, R$1,5 milhão do São Paulo, R$800 mil da patrocinadora. O Tricolor atrasou pagamentos de luvas, entre outras coisas. E nos próximos dias, o Oscar será chamado para tratar sobre essa dívida, que possivelmente vai ser parcelada para que o acordo de rescisão de contrato seja assinado e, no momento seguinte, para que o Oscar anuncie sua aposentadoria. Vale a lembrança de que o rompimento desse contrato vai garantir ao São Paulo uma economia de R$60 milhões, é quanto o Oscar receberia se ficasse até dezembro de 2027 vestindo a camisa tricolor. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. $3 milhões ou R$16.100.000. O Tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os $3 milhões agora ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, o São Paulo preferiu ficar com os R$16.100.000. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10 e Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.